Bom dia, gente. Seja bem-vindo para mais esse vídeo. Pois é, gente, foi isso mesmo que aconteceu. O vídeo de hoje é falar aí, né, sobre o relato de parto. Eu não pude gravar nada porque lá não permitia celular. Eu vou gravar tudo desde o começo porque foi um auê, tá? Graças a Deus eu tô muito bem, pra quem me vê assim, né? Eu tive Não vou falar o parto que foi agora não, tá? Mas eu estou bem recuperada, ainda estou no resguardo, mas tá tudo certo. Meu pequenininho tá dormindo, tá? Então, eu fiquei afastada do meu serviço, porque eu fiquei grávida. Só que nesse último mês, 9 meses, eu não sei o que deu lá, que todas as grávidas deveriam voltar a trabalhar, né? E aí eu fui lá na secretaria, fiz tudo para poder voltar. Só que eu já estava muito perto de ganhar. Então eu não podia estar lá, porque já eram os dias, né, para nascer o meu filho. E qualquer coisinha, como é que ia acontecer? Ia ter que buscar bolsa, procurar carro, levar para o hospital, entendeu? Então eu fiquei esse período em casa. Só que no dia 31 eu tinha falado, né, poxa, domingo tá para nascer até domingo, né, que seria a minha data prevista. Só que domingo ele não nasceu. Tá. Até dia 31 tá pra nascer, que era 31 de março, se eu não me engano, 31 de março. E ele não nasceu. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que ir na maternidade de Guapi, né? Porque como eu prestava conta no serviço, eu tinha que ir lá, né? Pra, ver o que que é. Ele não tá nascendo e eu tenho que dar conta. Então, eu fui na maternidade de Guapi somente para prestar conta, porque ele não nascia. E aí? Então, lá na maternidade de Guapi, eu fui avaliada pelo Dr. Cury, né? E aí ele viu que tava tudo direitinho, que meu filho já tava na posição, mas não tava encaixado, não tava dilatado, não tinha água perdida, não tinha nada. Tava tudo bem, mas e não tive chance dele me segurar lá, porque não tinha vaga, né? As meninas que estavam lá comigo, né, mais cedo, ele estava mandando para Saracuruna, né, outras para Pebetá. Tinha lá umas duas antes de mim, né, que ele mandou para maternidade de Pebetá, porque já estava com 5 de dilatação. E a penúltima, a última, não sei lá, que estava lá comigo, ele segurou ela, porque já estava quase nascendo. E segurou ela, né? Porque ele disse que só tinha um leito de emergência. Ele não ia segurar ninguém porque não tinha leito, só tinha um de emergência. Se caso chegasse lá nascendo, ele teria que segurar. Agora, fora isso, não. Então, ele me tratou super bem, foi super tranquilo, embora estava muito cansado. Teve uma outra oportunidade de eu ter. Não estava bem que marcado, mas seria uma oportunidade, né? Deu no dia 20 poder fazer uma cesárea. Só que eu fiquei com muito medo, também não tinha nada marcado. E eu falei, ai mãe, o que que eu faço? Eu não sei o que que eu ia fazer naquele momento. Então eu decidi não ir, que era até no domingo, dia 20, que era a data prevista dele nascer. Mas eu não fui, e aí foi passando os dias, foi passando. E aí nesse dia 31, né, depois que eu saí lá de Guapi, eu fui pra onde? Pra Piabetá, porque era o lugar, né, mais ideal de eu ganhar o meu filho. E chegando lá eu fiquei apavorada. Só um minutinho. Então, chegando lá eu fiquei apavorada, por quê? Porque as grávidas de Pebetá, de Guapi, estavam indo pra lá, pra Pebetá, né? Tava chegando muitas grávidas, toda hora grávida, grávida, grávida. E o que acontecia? Na recepção mandavam entrar, sendo que lá em cima, no atendimento com os obstetras e tudo mais, eles falavam que não tinha vaga, não tinha leito. Não manda entrar porque não tem. Se vir pra cá vai ganhar e vai ficar por aí jogado. Foi isso que eu ouvi lá. E eu fiquei assim apavorada. Na hora que eu pensei, poxa, eu vou sair fora daqui, se não tem lugar, o que eu vou fazer aqui? Na hora que eu pensei, eu fui chamada. E na hora que eu fui chamada, né, o doutor me examinou, foi a mesma coisa, né? Só um minuto. Aqui tá o Juanzinho, gente. Ele vai gravar comigo porque ele acordou. Né, filho?
Segura aqui um pouquinho pra mamãe falar. Né, príncipe? Então, gente, o que acontece? Deixa eu virar ele pro outro lado, que tá aparecendo o cabelo dele pro alto. Então, lá em cima eu perguntei pro doutor. Mas, doutor, vou te fazer uma pergunta, mas não me leve a mal. O senhor tá falando lá embaixo, na recepção, que não tem vaga aqui dentro? Porque a gente chega e a gente não tem culpa de nada, e quando chega aqui em cima, vocês falam que não tem vaga. Aí ele falou assim, eu estou falando sim, mas eles não escutam. Aí eu falei, pois é, depois acha que o pai da criança é barraqueiro, ou mesmo a mãe, né? Que escuta que não tem vaga, mesmo assim eles deixam entrar e não dizem nada para você. Mas eu falei, perguntei, sabe, com um tom suave, com respeito a ele. Aí eu falei, pois é, doutor, manda falar lá embaixo que não tem, porque a gente chega aqui e escuta que não tem, e aí? Vai que tá nascendo e como é que vai ser? Daí eu desci, sabe, bem chateada, porque não tinha vaga e também porque não estava no período dele nascer, e mesmo assim eu já estava com 41 semanas e 6 dias, 6 ou 5, alguma coisa assim. Então eu tive que ir, porque eu já estava completando as 42, eu já estava com medo, né? E minhas tias também estavam preocupadas, dizendo que já era tempo dele nascer. E mesmo assim eu acho que ainda deveria dar tempo dele nascer por ele. Então, saindo de lá, bem chateada, o meu esposo ficou mais chateado ainda. Ele começou a falar alto comigo, mas não é brigando, ele ficou desesperado, né? Mais ou menos assim. E ele falou, poxa, não tem vaga, e aí, como é que vai ser? O que o médico falou e tudo mais? Eu falei, pois é, não tem vaga, a gente vai ter que ir pra outro lugar. E ele falando assim comigo, né, meio que desesperado, tinha um senhor na frente do hospital, na maternidade. E ele falou assim, você é o que dela? Eu sou a esposa. Então, leva ela lá pra maternidade Santa Cruz, porque lá as meninas que eu mandei pra lá, já até ganharam neném. Então, nós partimos pra lá na mesma hora. Já era por volta de 7, 8 horas da noite. Né? Então, meu tio foi e levou a gente. Quem tava comigo era meu esposo, minha mãe e o meu tio que levou. A gente já tava desde cedo, desde 2 horas da tarde, rodando isso tudo. Aí eu fui pra Santa Serra, pra Santa Cruz. Chegando lá, fui atendida rápida. Quando eu olhei a maternidade, eu falei, é aqui que eu vou ganhar o meu filho. Por que eu disse isso? Porque eu tive um sonho antes de eu ganhar meu filho, que na maternidade que eu ia ganhar. O que foi, neném? Só um minuto. Então, na maternidade que eu ia ganhar, eu tinha sonhado que o galo, a roupa deles era até aqui do braço, do punho, né? E a roupa deles era de bichinhos, era uma roupa verde de bichinhos. E quando eu cheguei nessa maternidade, a primeira coisa que eu vi foi a roupa, que era igual a essa do meu sonho, de bichinhos e até aqui no braço, perto da mão. Aí, outra coisa também, eu tinha sonhado que outro dia eu sonhei que eu via meu parto, que era normal. Depois de uns dias, né, depois dessa coisa toda de nasce, não nasce, eu sonhei que eu me via sendo carregada por 2 enfermeiros numa maca. Eu falei assim, já vi que vai ser cesárea. E foi desse jeito que aconteceu. Eu chegando lá, fui atendida rápida, só que eu fui fazer o cardiotoco, não tive alteração nenhuma. Então a enfermeira falou, olha só, vou te prender aqui até amanhã. Amanhã de manhã você vai passar por mais um cardiotoco para ver. Vai passar pela ultrassom. E aí você vai poder ser induzida. Eu falei assim, ai, graças a Deus, né? Porque lá me seguraram e teve vaga. Então, eu falei assim, tudo bem, mas eu vou poder ter acompanhante? Minha mãe vai poder ficar aqui comigo? Ela falou, pode, vai poder sim. Eu falei, tá, já como tá tarde da noite, ela vai poder comer, jantar?
A enfermeira falou, olha só, você até pode, mas ela não. Eu falei assim, tá, então eu só vou lá fora conversar com meu esposo, falar que eu vou ficar aqui e tudo mais. Aí eu fui lá fora, falei pro Leonardo que a gente ia dormir lá. Fizemos um lanche e voltamos pra dentro. Quando eu cheguei lá dentro, eu me lembro muito bem do nome da moça que me atendeu. Ela foi super educada comigo e super amável. Todos lá foram super amáveis, né? O nome dela era Márcia. E ela falou, ué, por que você tá aqui com a sua mãe? Por que você não deixou ela embora? Lá dentro tá super lotado, ela não vai poder ficar lá com você. Manda ela embora, chama o Uber pra ela. Eu falei, eu não vou chamar o Uber pra minha mãe. Não vou confiar ela de Uber pra casa com qualquer um. E eu não vou mandar ela embora. Ela também não queria ir. O que que eu fiz? Dei meu celular pra ela, ela passou a noite em claro, né, lá na recepção sentada. E eu também, né, na cadeira, porque tava super lotado. E eu não preguei o olho, momento nenhum. Fiquei lá acordada, porque também na cadeira eu não tive muito conforto, né? E eu fiquei com vontade de ficar acordada, né? Por essa toda situação que minha mãe ficou lá acordada também, na friagem. Por conta disso, que eles disseram que ela ia poder ficar, chegou na hora ela não pôde. Então isso me deixou bem chateada. E logo nas primeiras horas da manhã, né, nós ficamos surpreendidas todas que estavam lá, porque presenciamos um parto normal. Assim, não vimos com os olhos, mas nós ouvimos e foi tão emocionante, gente, a gente presenciar aquilo. 4 horas da manhã, no 1º de abril, nasceu um menininho. E nós choramos, nós rimos, nós ficamos tão felizes. Mas foi um auê nessa parte, porque a enfermeira acende a luz, mandou para ajudante. Porque a mãe falou assim, enfermeira, tá nascendo. E a ajudante falou, enfermeira, tá nascendo. Quando falou, não teve jeito. Acabou que nascendo logo. Não deu tempo da enfermeira chegar a tempo de poder ajudar. Então, tem alguém me ligando. Então, foi isso, nós ficamos muito felizes. E aí, logo assim, 9 horas da manhã, mais uma, né? Que já tava sendo dilatada, já tava sentindo muita dor. E eu fiquei assim, olhando pra ela, né? Eu falei assim, olha, eu tô aqui. Se você quiser que eu te ajudo, qualquer coisa, eu te ajudo. Se quiser que eu faça aquela massagem nas costas, e às vezes eu fazia, ela falava, não, tá doendo, tá doendo. Aí eu sentei, né? Fiquei no meu canto, deixei ela lá. Só que teve uma hora que ela tava sentindo tanta dor que ela falava assim pra mim: Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Toda hora eu falava aquilo, só que ela não dizia o jeito que eu podia ajudar ela. Então eu fazia a minha parte, tentava ajudar ela e levantava, caminhava com ela, fazia massagem. E logo já estava perto dela ganhar também. Ela já estava com 9, quase o bebê nascendo lá também. E o enfermeiro veio para levar ela para ela poder ganhar. E só sobrou eu depois. E eu estava lá todas essas horas esperando para ultrassom e para ser induzida. Desde de manhã eu tinha escutado que eu ia para ultrassom e eu fiquei até a noite esperando. Pensa na paciência que a pessoa que ficou, porque nessa hora o negócio começou a esquentar. Por quê? Eu já estava lá desde quinta-feira, se não me engano, quinta, dia 31. E aí eu não estava sozinha, meus pais estavam lá comigo, foi minha sogra também, foi todo mundo, entendeu? Só não foi nada e mais alguém. Só que tinha gente lá me esperando, pensando, me esperando, falar assim, ah, o Juan nasceu. Tinha gente esperando essa notícia. E só que a doutora lá em cima falou pra mim, olha só, você vai ser induzida, só que são 8 remédios e cada um dura de 6 a 8 horas para fazer efeito, para poder ganhar. Tem uns que duram até 2 dias. Eu falei assim, e como é que essas pessoas que estão aqui vão ficar esperando tudo isso de tempo? Eles já estavam super nervosos, minhas tias estavam ligando, enchendo a paciência do meu pai. Olha, foi um momento horrível. E eu fiquei tão irritada
que eu pensei em ligar lá para baixo para pedir meu pai, para pedir minha tia, para pedir quem fosse para parar de perturbar, falar, perguntar se estava tudo bem, se já nasceu, como é que é, se já está induzida. E aí? Eu só sei, gente, que nesse dia eu também não fui fazer ultrassom. A indução estava começando já à noite, mas assim, de 11 horas da noite já estava começando a ser induzida, né? Porque já estava saindo sangue de mim. Só que cada um que entrava, eu dizia que eu estava com uma dilatação diferente. A magrinha disse que eu estava com nenhuma, disse que eu estava com 2 centímetros de dilatação. A outra que veio me atender, a doutora, disse que eu estava sendo induzida muito bem. Então, cada um falava uma coisa, porque mudava, né, de equipe. Então, eu ficava bem chateada que cada um falava uma coisa. E enquanto isso, meu pai lá embaixo preocupado, toda hora mandando mensagem, perguntando e falando. Todo mundo preocupado, né, gente? Porque lá não podia ficar para cima e para baixo. Como é que é? Ajudante, acompanhante. Então, foi bem difícil, que teve horas que minha mãe ficava presa lá embaixo. E teve horas que ela subia, ficava comigo e descia. Falava, mãe, não vá lá para baixo porque eles não vão deixar você subir. E aí, a minha sogra até queria ficar lá comigo, só que eu falei, mãe, eu não vou querer, porque você vai ficar lá embaixo, você vai ficar mais preocupada ainda. Se aqui você já está, imagine lá embaixo, fora, longe de mim. Então, não deixei a minha sogra subir, minha mãe trocar de lugar com ela. No outro dia, pela manhã, logo cedo, né? Porque à noite eu tinha desistido de ser induzida, porque estava demorando muito. E eu estava muito irritada, porque estavam perguntando toda hora de mim. Ligavam lá para cima perguntando. E a equipe que estava lá, sabe? Que eu não vou falar quem é. Não estava me tratando bem. Porque a equipe de cedo, né? Estava me tratando super bem. Então a minha mãe perguntou: e a tal da moça, a Poliana? Poliana é uma doutora que me atendeu super bem, né? E ela tava lá perguntando para todas as meninas, que ela falou que ela não gostava de ver ninguém sofrer, então ela deu a oportunidade da cesárea para as pessoas, para as meninas. E todo mundo quis a cesárea, só eu que rejeitei. Eu falei assim, poxa, eu posso tentar um parto normal? Ela olhou para mim e falou assim, esse é o certo, pode tentar sim, mas assim, a oportunidade é agora. Então eu rejeitei, né, gente? Então, nessa rejeição, a equipe que chegou me odiou. Falou assim, como é que é? Você não vai querer um parto cesárea? Não quer sentir dor? Então, a partir desse momento, eu fiquei na geladeira. A minha mãe chamava para eles me atenderem, né? E ninguém vinha me atender. Começaram com a implicância. Aquela escada, a escadinha que fica perto da maca para subir, eles colocaram uma escada do outro alojamento para mim. Aí começaram a falar assim, ué, o bebezinho precisa de 2 escadas? Então eu ficava muito chateada com isso. Eu levantei discretamente para ir no banheiro e tirei a escada de lá, sem falar nada, que eu não queria brigar com ninguém, eu só queria que o meu filho nascesse. Já tinha uns 3 dias que eu estava lá, sabe? Minha paciência já estava esgotando. E no último dia, gente, eu fui, né? Graças a Deus eu fui fazer a ultrassom, estava tudo bem com meu filho. Só não estava na hora dele nascer, por ele. Ele estava pesando 3,5 kg, né? A obstetra falou que era um peso bom para ele estar nascendo de parto normal, não era um bebê grande. Ela me disse que um bebê grande seria de 3,900, que já seria um parto mais que risco, né? Que aí seria um parto cesárea, por ele ser muito grande. Então, eu falei, poxa, então... Só que eu comecei a ficar irritada, o remédio estava demorando, e todo mundo ligando e perguntando, e ligando lá pra cima. Eu falei assim, quer saber? Eu desisto. Eu falei pra obstetra, olha, eu quero
cancelar essa indução e eu quero fazer um parto cesárea. Aí também não pôde ser nessa última noite, no dia 1º, porque eu tinha acabado de jantar. Estava com a bucha cheia, conforme vou dizer assim. Então não deixaram, porque também não pode, né? Então falaram assim, ó, na primeira hora de amanhã, dia 2, você vai fazer cesárea. Acabou que chegou no dia 2 e ele não foi da primeira hora. As meninas que estavam lá foram primeiro, porque conforme muda a equipe, né, são outros médicos. E até eles passarem, ler tudo o que está acontecendo com cada paciente, né, então eu já estava lá a eternidade esperando, achando que já era 5 horas da tarde, né, até que eu falei, poxa, tá demorando muito, não ia ser a primeira. E nisso minha mãe tava lá e pra cá e perguntando, e aí, ela não vai? E minha mãe nervosa, super nervosa. Minha mãe sentou perto de mim, assim, eu segurando a mão dela pra não levantar, pra não ficar perguntando, porque conforme pergunta, vai enchendo a paciência de quem tá lá também, né? Eu só sei que eu ficava quieta, sabendo do lado espiritual de tudo que estava acontecendo. Então eu ficava quieta na minha. Eu sei que teve até uma hora de tão chateada, tão triste que eu tava, que eu olhei assim para minha barriga e eu falei, poxa, meu filho, isso também é tudo culpa sua, porque você não quis vir por você. E eu falei assim, mas não foi de coração, foi daquele momento. E aí eu sei que eu fui para o banheiro, eu chamei minha mãe, mãe, fica quieta, eles já vão me chamar, não precisa ficar preocupada. E aí meu pai lá embaixo também conversando com assistente social. E eu já estava vendo todas as grávidas saindo, ganhando seus filhos e só estava sobrando eu. Foi a hora que eu também me desesperei. E aí eu comecei a chamar as meninas que estavam lá para ser atendida. Eu falei assim, olha só, eu posso ir embora? Eu tô vendo que aqui eu não vou ganhar meu filho, eu vou para casa, vou ganhar meu filho em casa. E eu não tô nem aí. Aqui eu não vou ser atendida, já tô aqui desde não sei quando e nada acontece. Já estou super esgotada, não aguento mais. E aí foi a hora que elas começaram a me tratar bem, que viram que eu já estava super mal, já estava noite sem dormir, sabe? Então elas falaram assim, olha só, tem que esperar. Começaram com calma, falar com calma. Tem que esperar, porque as meninas que estão aqui, elas foram, então a sua hora vai chegar. E aí eu quero conversar com a assistente social, posso? Aí chamaram a assistente social. Aí ela veio e falou assim, o que tá acontecendo? Primeiro ela me deu um esporro de leve, né? Por tudo aquilo que estava acontecendo. Aí eu falei, olha só, eu já estou com vergonha. Porque minha família fica perguntando, fica enchendo o saco, fica ligando. E aqui em cima eu também não tô aguentando mais por tudo que a implicância que estão fazendo comigo. Então eu quero ir embora daqui. Eu não aguento mais. Já estou tantos dias sem dormir, meu filho também não quer nascer. Não vão fazer parto cesárea em mim, então eu vou pra casa. Aí ela falou assim, não, tudo bem, você vai agora para a sala de cirurgia. E foi aí, depois disso tudo, depois que eu falei que eu queria ir embora, me mandaram na hora para a sala de cirurgia, né? E eu cheguei lá chorando por tudo isso que estava acontecendo e também pelo medo que eu tive de fazer um parto cesárea. Eu sempre tive medo, mas eu já tinha aceito essa ideia. Então, a obstetra que estava lá dentro falou, mas por que você tá chorando? Aqui a gente não vai deixar você sentir dor. Mas não era por isso. Era por essa situação que eu tinha passado. Então, ela foi me explicando, olha só, não vamos deixar você sentir dor. Eu falei assim, então me fala a hora que vocês forem aplicar a injeção, porque eu tenho medo. Então ela foi me explicando, olha só, você tem que ficar nessa posição. Agora o doutor vai colocar o remédio
Então foi super tranquilo, eu não senti dor nenhuma, embora do medo. E aí, na hora, ele nasceu, eles me mostraram ele e eu comecei a chorar, gente, de tanta emoção de ver ele, né? Minha sogra disse que ele bebeu água do parto e ela estava lá comigo porque eu pedi para minha mãe sair para chamar minha sogra para ficar comigo, porque minha mãe estava muito nervosa e eu acredito que ela não aguentaria ver. Eu não sei, eu só penso. Então quem me acompanhou foi minha sogra. Então depois daí foi super tranquilo, né? Nós ficamos em um alojamento, só a gente. Veio lá o enfermeiro, colocou os remédios na minha veia, né? Depois do parto. Aí eu fui tranquila, mas eu senti um pouco de dor no primeiro dia, na hora de levantar para tomar banho. Senti só um pouco de dor. Nos outros dias eu já levantei mais tranquila, fiquei normal, não senti dor nenhuma. Eu só pedi, né, pra... Como é que fala? Pra menina de nutricionista, né? Eu falei assim, olha só, eu tenho dificuldade para ir no banheiro e como é que vai ser? Aí ela passou lá, né, os remédios, botou comida light pra mim comer, pra mim conseguir ir no banheiro. Eu fui conseguir ir no penúltimo dia, né, que eu já estava lá. Foi tudo normal, graças a Deus. Não teve nada. Ele nasceu com 3,3 kg, né, um bebezão. Ele não veio pro meu colo assim que nasceu. Acho que foi por causa desse motivo que ele bebeu água do parto, né? E ele veio pro meu colo depois, alguns minutinhos depois, para mamar um pouquinho. Então foi esse, né, o relato de parto. Eu estou muito feliz hoje por ter ele no meu braço. Já pedi desculpa a ele por esse motivo que eu falei com ele, né? Que era tudo culpa dele, gente, não era. Ele nasceu no dia 2 de abril, 3 dias antes do meu aniversário. Então, eu acredito, por mim, que daria para ele nascer no mesmo dia que eu. Eu acredito que ele poderia vir de parto normal, só que, né, foi desse jeito. Foi tudo desse jeito. E hoje nós estamos aqui, já mostrei ele agora tá mamando, né? Então vai dar para mostrar. Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se comoveu com a minha história, compartilha com seus amigos. Apesar de tudo isso que eu passei, gente, a maternidade é muito boa. Eles atendem muito bem, tá? Eles me atenderam mal porque eu rejeitei um negócio, né? Então foi por isso, porque a doutora que tava lá, ela amava fazer cesárea. No dia que eu rejeitei, foram mais de 17 cesáreas, só porque eu rejeitei. E todas as meninas grávidas que chegaram, né, elas ficavam contra mim ainda. Pois é. E aí teve uma até que falou assim, ai gente, cesárea é tão legal, eu amanhã vou até poder ficar andando pra lá e pra cá, né? Tipo assim, Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!